no centro-oeste. Minha infância foi tão boa, bodoque, peão, lagoa, fui crescendo por ali. Colhi a fruta subido no pé de amora, mangaba e gabiroba, que fartura de piqui. A culinária é de dar água na boca, cheiro do fogão caipira e vontade de provar. Tem chica doida, galinha com guariroba, licor de jabuticaba, ambrosia, um manjar. Eu tô pedindo arrego, sinto que não dá mais. Tentei a vida no estrangeiro e agora tô voltando pra Goiás. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, um grande abraço. Estamos começando mais um programa Goiás, Minha Paixão. Muito obrigado mais uma vez ao Júlio Quinan, o cineasta maravilhoso do nosso estado de Goiás, que fez essa abertura linda com a música do Kaique Borges. A direção e coordenação é da Neuriane Costa e as imagens que você vai acompanhar hoje sobre a cidade de Goiás é do @rolêfamília. Um canal no YouTube que tem reportagens fantásticas. Vai lá, faça a sua inscrição, compartilhe os vídeos e dê também o seu joinha. Vamos começando então o nosso Goiás Minha Paixão. Cidade de Goiás é o destaque de hoje. Pode rodar. Bom dia, galera! Começando o nosso primeiro dia de roteiro aqui na cidade de Goiás, primeira capital aqui do estado. A gente mal chegou aqui, mas eu já afirmo que é uma das cidades históricas mais bonitas que a gente já conheceu aqui no Brasil. Por enquanto, aqui nas primeiras caminhadas, tudo muito bem preservado, a cidade limpa, organizada. E daí hoje vai ser um dia que a gente vai estar mais livre, então a gente vai só bater perna aqui livremente para conhecer com calma aqui os atrativos, sem muita pressa, para se ambientar aqui na cidade. Daí amanhã sim a gente vai fazer um tour guiado para se aprofundar nas histórias e curiosidades sobre esse local. A sensação que a gente tem quando a gente anda aqui pela cidade é como se a gente voltasse no tempo. As casas estão muito bem preservadas, as ruas são de pedra e amanhã o guia vai explicar um pouquinho melhor para vocês, mas esse casario começou a ser construído lá no século XVIII. A gente está gostando muito de caminhar por essas ruelas, que além das casinhas, tem os museus, tem as igrejas e lojinhas de artesanato. A gente está agora aqui na rua Dom Cândido, que é a rua onde fica o Museu Casa de Cora Coralina, que amanhã a gente vai mostrar com mais detalhes para vocês. E essa aqui é uma das mais charmosas do centro histórico, porque além dessas casinhas aqui no estilo colonial, a parede das casas também tem alguns poemas que foram escritos por poetas e poetisas que são naturais aqui da cidade de Goiás, como é Cora Coralina. Diziam que era impossível ter educação pública e de qualidade, mas o governo de Goiás foi lá e fez. Que era impossível levar a mesma estrutura de saúde da capital para todos os cantos do estado. Mas o governo de Goiás foi lá e fez. E que impossível mesmo era vencer a violência e o crime organizado. Mas, de novo, o governo de Goiás foi lá e fez. Fez uma gestão que virou exemplo. Fez de problemas históricos soluções. Do desafio, conquista com reconhecimento e do cuidado com as pessoas, uma prioridade. Junto com você, o governo de Goiás fez do impossível o estado número 1 do Brasil. Por cada goiano, em cada cidade, entendendo e cuidando de diferentes necessidades. O governo de Goiás foi lá e fez. Fez para você e vai continuar fazendo. Porque somos Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil.
É isso aí, Goiás, minha paixão, hoje falando da cidade de Goiás, nossa antiga capital. Mais uma vez, muito obrigado ao Rolê Família, um canal no YouTube que eu quero convidar você. Vai lá, faça a sua inscrição e compartilhe os vídeos, tem reportagens ali maravilhosas. Goiás, minha paixão com a cidade de Goiás. Vamos ver. Essa é, sem dúvida, uma das mais encantadoras cidades históricas do Brasil. Entre morros e serras no coração do Cerrado, existe um lugar que respira história e cultura por todos os lados. Lá o passado não é apenas sentido ao caminhar pelas ruelas de pedra do centro histórico, mas também no sabor da culinária goiana, nas festas tradicionais e no legado poético deixado por Cora Coralina. Hoje te convido a viajar junto com a gente por esse destino que foi a primeira capital do estado. Sejam muito bem-vindos à cidade de Goiás. A gente estava andando aqui, daí teve uma lojinha que chamou muito a nossa atenção, a gente foi ali conhecer, que é a loja da cabocla Milena Curado, e daí a gente descobriu que o bordado dela é até considerado patrimônio cultural imaterial aqui do estado de Goiás. E além das peças serem muito bonitas, bem diferentes, eles têm um projeto muito legal aqui que é o Bordando Cidadania. Basicamente, a Milena vai em um presídio aqui da região e ensina os detentos a técnica do seu bordado. E isso facilita não apenas eles reduzirem apenas dentro do presídio, mas também de eles aprenderem uma nova habilidade, e isso facilita quando eles forem reinseridos no mercado de trabalho. Claro que a gente não poderia vir para cá sem experimentar um clássico aqui da região, que é o empadão goiano, que inclusive é patrimônio cultural imaterial aqui do município de Goiás. E daí basicamente é uma empada bem grande que vem com frango, batata, azeitona, carne de porco, queijo e guariroba. Então vamos experimentar a primeira vez aqui comendo este prato típico aqui da cidade. Vamos ver. Tá bem quente. Gostoso, gostei. Gostei. Peguei mais molhinho agora, mas o molho tá bem saboroso. Ó, galera, para mostrar para vocês, por fora ele tem uma casquinha bem dura e daí por dentro ele é bem molhadinho. Madureira Restaurante, a melhor comida caseira de Goiás. Fica na GO 040, setor Garavela, Aparecida de Goiânia. O telefone é 6235886281. Carnes selecionadas e o melhor churrasco de Goiânia. Castros Restaurante, aguardando a sua visita. Venha conhecer a gente. Castro. É isso aí, continuamos com o nosso programa Goiás, Minha Paixão, falando da cidade de Goiás, a nossa antiga capital. Tem mais imagens para você, vamos lá. Hoje vai ser um local clássico e imperdível se vocês vierem aqui para a cidade de Goiás, que é a sorveteria do Coreto. Ele fica numa praça aqui também, é a Praça do Coreto, e esse local aqui, ele é mais velho do que eu acho que todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo. Então agora a gente vai experimentar o sorvete e conhecer um pouquinho mais dessa história. Tô aqui agora com o Gumercino, mais conhecido como Nem do Coreto. Nem do Coreto? Isso. É isso mesmo? Isso. Tava nos comentando que aqui existe faz quanto tempo a sorveteria? Que tá com a nossa família há 48 anos, mas já é há mais de 100 anos. Mais de 100 anos? 100 anos. E vocês são especializados em quê? Assim, a especialidade nossa é em sorvetes e picolés de frutas naturais, inclusive várias frutas do Cerrado. Frutas do Cerrado. Isso.
E é tudo família aqui também, né? Pelo que tu estava nos comentando. Tudo família, somos 6 irmãos, né? Estamos na sorveteria há 48 anos. A gente aqui é rolê família, tudo família, Tudo vocês família. também. E assim, e a marca Coreto ficou registrada. Ficou Coreto. Ficou Coreto, assim, todo mundo, assim, igual eu chamo Ney do Coreto, tem o Sérgio do Coreto, Sandro do Coreto, tudo Todo mundo é do Coreto, virou sobrenome já. Sobrenome. E a gente agora vai experimentar aqui um sorvete, né? Isso. O meu amigo Matheus Boa Sorte falou que o melhor é de mangaba, Isso. mas todo mundo pede o de castanha, né? O mais vendido é o de castanha de baru, mas muita gente, o Matheus, inclusive o Matheus, gostou demais do mangaba. Então agora a gente vai experimentar lá. Com Bora lá? certeza. Vamos embora. Então bora lá, né? Bora. Começar com qual? Com sorvete de mangaba, Vamos primeiro no de castanha. de castanha baru. Castanha de baru, mais tradicional, depois a gente vai pra mangaba. Isso. Aí tem a pazinha. Vou pegar uma pazinha aqui. Isso. Só pra vocês verem aqui, ó. Sorvete de castanha do baru. Pra Esse tem provar. gosto de castanha de baru mesmo. É, a castanha do Cerrado, famosíssima essa castanha hoje. É tudo artesanal que Tudo vocês fazem? artesanal, é tudo natural, 100% artesanal. Galera, ó, sério, vale a pena, viu? Gostei bastante. Muito bom mesmo. Agora vamos pro de mangaba. Vamos pro de mangaba. Galera, é muito bom mesmo. Nossa. Esse eu tô muito curioso, porque eu gosto muito de suco de mangaba. É, mas é bom, é natural, é muito ver. bom. Olha, eu vou ter que concordar com o meu amigo Matheus Boa Sorte, porque esse aqui é bom, mas esse aqui O é mangaba é espetacular, né? espetacular. Muito bom. Parece que tá comendo a fruta mesmo. É 100% natural. Nossa, muito bom mesmo. E fora esses dois aqui, o que tu recomenda para as pessoas que vêm visitar? Tem vários outros sabores, nós temos o cupuaçu, o amora, é da amora mesmo, é 100% natural, o pessoal gosta bastante. E tem vários outros sabores, né, assim, às vezes a pessoa chega aqui, é um sorvete de chocolate, tem em todo lugar, mas o nosso é diferente. É, nossa é diferente. É diferente. E vocês tem picolé também? Tem, picolé tem vários sabores, inclusive até tem mais sabores do Cerrado. Tem araçá, que é uma espécie de goiaba do Cerrado. Tem a própria mangaba, tem o murici, o cajazinho, o cajuzinho do Cerrado, que é um cajuzinho vermelhinho. O pessoal adora e ele é azedinho. Então, Tá quase chegando a época agora do cajuzinho. É, agora já tá florido, já tá bem. Esse ano vai dar Então, bastante. depois algum resto aqui da família vai experimentar algum picolé também. Com pra gente certeza. finalizar aqui com chave de ouro. Beleza. Obrigado, viu? Parabéns que pelo agradeço. trabalho. Tava tudo muito bom mesmo. Isso aqui é parada obrigatória se vocês vierem aqui para a cidade de Goiás. Goiás, minha paixão, e as maravilhas da cidade de Goiás. A sua cultura, a sua culinária e nós não podemos esquecer de jeito nenhum de Cora Coralina, né? Cora Coralina, que é o maior nome da nossa antiga capital. Vamos ver mais imagens? Pode rodar. E para ver o final de tarde, a gente escolheu vir aqui no Mirante Serra Dourada e do centrinho até aqui deu mais ou menos uns 15 minutinhos de carro. Bom dia, galera! Começando o nosso segundo dia de roteiro e como eu já tinha falado ontem, hoje vai ser um dia bem diferente porque a gente vai fazer um tour guiado aqui pela cidade de Goiás. A gente vai estar na companhia do guia Rafael e aqui ao longo do caminho a gente vai passar por vários atrativos e ele vai contando histórias e curiosidades sobre os locais para vocês. Quero apresentar um pouquinho para vocês a história da nossa cidade, que está prestes a completar 298 anos no próximo dia 25 de julho.
A nossa história ela tem início em 25 de julho de 1727, quando aqui então surge o Arraial de Santana, que foi o primeiro nome que a nossa atual cidade de Goiás teve. Esse nome escolhido pelo então nosso colonizador Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Ele escolhe esse nome de Arraial Santana em homenagem à sua terra natal, que se chama Vila de Paranaíba Santana, no interior de São Paulo, e também tem Nossa Senhora Santana como padroeira. Daí então inicia-se a colonização desta região, que com o passar dos anos, ela só aumentaria o seu patamar de crescimento. De um simples arraial de início em 1727, nós passaríamos à elevação de categoria como vila. Vila Boa foi um título dado pela coroa portuguesa em 1739. 1818, categoria de cidade com o nome de Goiás. Um detalhe para a palavra Goiás, o modo de se escrever era escrita com Y e Z ao final, para homenagear os índios goiáses ou goiá que habitavam a nossa região. O Goiás Velho e Goiás Velha, a gente vai falar muito em relação desse nome. É um nome correto de se dizer? É uma polêmica? Já foi visto como polêmica no passado, porque pessoas não gostavam de que se faziam esta referência de Goiás Velho ou Velha à nossa cidade. E um dos locais que nós iremos iniciar esse tour pela nossa cidade, Palácio Conde dos Arcos, que foi a primeira sede do governo do estado de Goiás, e é um local que a gente vai abordar também as questões dos porquês da mudança da capital realizada por Pedro Ludovico Teixeira em 1937. Bom, Palácio Conde dos Arcos, que foi a primeira sede do governo do estado de Goiás. Bom, a cidade de Goiás, ela foi uma região que foi colonizada por bandeirantes paulistas, mas chegaria um exato momento do tempo que, a partir de 1749, deixaríamos de pertencer à capitania de São Paulo para pertencer diretamente a Portugal. Aqui ao lado, nessa imagem pintada por Amaury Menezes, tem o primeiro governador que aqui morou e o primeiro governador da nossa região, Marcos José de Noronha e Brito, que é um português, titularizado como Conde dos Arcos, onde a palavra Arcos, que dá nome referência a esta casa, foi um título de nobreza para homenageá-lo. O título de Arcos, que foi dado a ele em sua homenagem, é atribuído por ele próprio a esta casa, passando a chamarmos como a chamamos nos dias atuais de Palácio Conde dos Arcos. E aqui é uma casa que, além de ser aberta para visitação ao público, é um local que ainda é usufruído pela atual gestão do governador Ronaldo Caiado. Por que usufruída? Porque uma vez por ano a cidade de Goiás volta a ser a capital do estado. Quando que acontece esse momento inusitado para nós? No próximo dia 25 de julho, aniversário da nossa cidade. Como eu disse para vocês, 298 a cidade de Goiás completará no próximo dia 25. Então essa casa ela vai voltar a ser um pouco do que já foi no passado, como sede administrativa da atual gestão do governador Ronaldo Caiado e residencial onde ele reside com a família. Nessa sala aqui nós temos esse brasão, que é um brasão do Império. É um brasão do século XIX, todo em madeira talhada. Detalhe, o brasão disponibiliza de vários detalhes. A pequena cruz ao alto em referência à Igreja Católica, coroa portuguesa, cruz de Malta ao centro, navegadores, o globo ao fundo, planeta Terra, e as estrelas é uma representação continental. E na lateral temos as duas principais economias do país, café e o fumo. Os 3 quadros de obras de artes pintadas pelo português Almeida Carvalho que ele retratou Goiás nos anos 40, nessas duas imagens aqui principalmente. Ou seja, o interessante de observarmos as imagens dos anos 40, retratada pelo próprio Almeida Carvalho, é fazer uma comparação da atualidade, do atual momento que se é possível viver na nossa cidade em determinados locais. Por quê? A cidade de Goiás, ela conseguiu ao longo dos anos preservar 90% da sua arquitetura original, que viria a contemplar a cidade com a conquista do título de Patrimônio Mundial em 14 de dezembro de 2001. E para ver
próxima parada aqui na Praça do Chafariz, que é uma praça muito charmosa aqui da cidade de Goiás. E estamos numa parada obrigatória para um viajante atual, igual a gente, mas antigamente isso aqui também era parada obrigatória para as pessoas que passavam aqui pela cidade, né, Rafa? Corretamente. Depois de uma longa viagem, né, percorrendo os sertões do Goiano, quando se chegava nesse local aqui, a primeira coisa que um viajante fazia era entrar onde nós estamos aqui e beber água, lavar o rosto, matar a sede em geral, se refrescar. E na lateral desse chafariz aqui tem dois tanques, na verdade, que era para os animais desses viajantes beberem água, meio de locomoção, né, que era a cavalo naquela época. Então esse chafariz de cauda hoje, ele é de 1778, ele foi o primeiro sistema público de abastecimento d'água adaptado aqui na nossa cidade para a população que não tinha um próprio meio, como poços, cisternas dentro de suas casas. Então, ele era muito útil aqui para a população local. Todo mundo vinha para cá para pegar água. Não só para a população local, mas também para as pessoas que, depois de uma longa viagem, era praticamente obrigatório parar aqui para se refrescarem, na verdade. Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui hoje sobre a ponte que nós acabamos de fazer. Quero agradecer aqui a interferência primordial do prefeito Ney, da ajuda do prefeito Edson, da ajuda do prefeito Lindomar, da ajuda do Carlinho, né? Do Bruno, do Pavãozinho e todos aqueles que se interessaram, correram atrás para que nós pudéssemos trazer os recursos para fazer essa ponte. Então eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês, o apoio recebido por vocês e dizer à comunidade presente, né, que esse é um presente do deputado federal, professor Alcides, que vai ficar na história da vida de vocês. Obrigado, um abraço. Deputado. Obrigado, deputado. Hoje no programa Goiás Minha Paixão estamos conhecendo um pouquinho só, porque tem muitas coisas para a gente mostrar, mas só um pouquinho da cidade de Goiás, a nossa antiga capital. Rolê Família, são as imagens que você vai ver aí na sua tela, você que está vendo aí na sua tela, uma reportagem sensacional que esse canal fez na cidade de Goiás, e nós estamos aqui homenageando também o @Rolê Família. Mais imagens, pode rodar. E a gente não poderia passar aqui pelo centro histórico da cidade de Goiás sem apresentar para vocês Ana Lins dos Guimarães Peixoto Britas, a filha mais ilustre aqui da cidade, que é muito mais conhecida como Cora Coralina, né, que foi um nome artístico que a própria escritora e poetisa adotou, porque naquela época as mulheres, elas eram vistas pela sociedade como donas de casa e para gerar filho. Então, como Cora Coralina apreciava muito a literatura e gostava muito de escrever artigos em jornais locais, se a identificação dela fosse como Ana, os mesmos que apreciavam as suas escritas deixariam de prestigiar. Então ela adota esse pseudônimo, esse nome artístico de Cora Coralina, para ter as suas obras, para ter as suas escritas publicadas nesses artigos locais em jornais. Aqui a gente tem uma estátua dela, de uma das poetisas mais conhecidas do nosso Brasil. Tem a casa aqui na frente. A casa é uma casa museu, né? A gente consegue visitar, sim, mas lá a gente não pode gravar dentro. Né? Internamente a gente não vai poder gravar, mas apenas uma imagem externa a gente vai poder estar fazendo também. Cora Coralina nasceu em 1889 e faleceu aos 95 anos em 1985. Apesar de escrever desde jovem, Cora só publicou seu primeiro livro aos 75 anos de idade. Sua poesia era marcada pela linguagem simples e por ter temas ligados ao cotidiano, à vida no interior e à força do povo comum. Mesmo com pouca escolaridade formal, Cora Coralina tornou-se símbolo de sabedoria popular, sensibilidade e perseverança, sendo hoje um dos nomes mais queridos da literatura brasileira. Seu legado na cidade de Goiás foi deixado não apenas na poesia, mas em outros aspectos culturais de lá, que mais tarde vamos mostrar para vocês.
O tour não dá para gravar, mas é muito legal, vale a pena vocês fazerem. Se vocês vierem aqui para a cidade de Goiás, o guia vai explicando vários detalhes sobre a história de Cora Coralina e o valor é de R$15 por pessoa, não precisa agendar com antecedência e o pagamento é somente em dinheiro. E além de Cora Coralina ser uma excelente poetisa, ela também era muito conhecida porque ela era uma excelente doceira. E a gente está aqui com a Tatiane. Primeiro, muito obrigado eu que agradeço pela recepção de vocês. Aqui a gente está na Casa do Doce Cristalizado. E Tatiane, conta um pouquinho dessa história para vocês, para explicar um pouco do legado da Cora também na doceria aqui, que é marcante aqui da cidade de Goiás. Isso. Então, a minha sogra foi muito amiga de Cora Coralina. Vizinha, inclusive. E Cora passou muitos saberes para os vizinhos, para as pessoas aqui. E minha sogra, com isso, minha sogra aprendeu a fazer doces também. Ela não fazia para vender, mas ela sempre fazia a casa cheia. Naquela época, fazia os doces cristalizados, ensinados por Cora Coralina. E depois que eu me casei, eu comecei a trabalhar com doces. Eu tinha uma lojinha de doces e artesanato. E esses aprendizados eu aprendi com a minha sogra. Aprendi a fazer os doces cristalizados. E hoje esses doces me ajudam muito. Me ajudou inclusive na formação da minha filha, que fez faculdade e concluiu agora a faculdade de medicina. Parabéns. E eu ajudei com isso, consegui ajudar ela a formar com os doces cristalizados. E o que é a especialidade aqui de vocês? Então, a gente tem, eu gosto muito de falar do limão recheado com doce de leite, que é o limãozinho galego. Você faz o doce do limão e depois recheia ele com doce de leite. É um doce bem típico daqui. Temos também o pastelinho, que é uma casquinha recheada com doce de leite. Agora eu vou chamar aqui o nosso provador de doces oficiais do Rolê Família e ele que vai fazer aqui o veredito dos doces para vocês. Limão recheado com doce de leite. É limão galego? Isso, aquele limãozinho galeguinho, menorzinho. Eu sou suspeito para dar o veredito, mas isso aqui tá, que nem eu digo, até os deuses comeriam, tá maravilhoso. Agora vamos pro pastelinho. Esse aqui, né? Isso. Uma casquinha recheada com doce de leite. Uma casquinha. Pode colocar canela para quem aprecia. Uma canelinha em cima do docinho de leite. Isso. Nossa, aqui é uma perdição. Uma delícia, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, a gente faz com muito carinho. Tour guiado com o Rafael finalizado e a gente estava até conversando aqui que ontem e hoje foram experiências totalmente diferentes. Então, passear livremente pela cidade, conhecer ela com calma, a gente vai ter uma perspectiva e hoje a gente já teve uma outra perspectiva totalmente diferente da história, da cultura aqui desse casario maravilhoso que a cidade de Goiás tem. E eu acho que uma experiência não exclui a outra. Então, são formas de conhecer uma mesma cidade com diferentes óticas e a gente sempre tenta dar protagonismo aqui no nosso canal para os condutores locais, para os guias, porque a gente entende que um guia bom, ele não é uma pessoa que vai te levar de um lugar A até um lugar B, mas sim uma pessoa que vai agregar na tua experiência, igual o Rafael fez hoje. Inclusive, para quem tiver interesse no trabalho dele, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. E agora a gente veio aqui numa parte alta, que é a igreja de Santa Bárbara, uma igrejinha bem pequenininha que está fechada para visitação. E daqui a gente tem uma vista parcial para o centro histórico, a gente consegue ver um pouco também da Serra Dourada lá ao fundo. E para o outro lado, a gente consegue ver um pouquinho aqui do Pôr do Sol. Bem, minha gente, chegamos ao final de mais um programa Goiás Minha Paixão. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Conhecemos hoje mais um pouquinho da nossa antiga capital, a cidade de Goiás. Uma cidade turística linda, maravilhosa que nós temos aqui no nosso estado de Goiás. Muito obrigado ao Júlio Quinan por essa abertura linda, ao Kaique Borges por nos emprestar essa melodia maravilhosa. A direção e coordenação é da Neuriane Costa e as imagens do @rolêfamília, um canal no YouTube que você precisa conhecer. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.
e até a próxima. No centro-oeste minha infância foi tão boa, bodoque, peão, lagoa, fui crescendo por ali. Colhi a fruta subido no pé de amora, mangaba e gabiroba, que fartura de piqui. A culinária é de dar água na boca, cheiro do fogão caipira e vontade de provar. Tem chica doida, galinha com guariroba, licor de jabuticaba, ambrosia, um manjar. Eu tô pedindo arrego, sinto que não dá mais. Tentei a vida no estrangeiro e agora tô voltando pra Goiás.